analisarmos as pesquisas, convidamos o cientista político Antônio Lavareda. Lavareda, boa tarde, muito obrigada pela sua presença. Sempre gosto demais de ouvir a sua análise. Quero até te perguntar dos debates, mas vamos começar com as pesquisas, que os números acabaram de ser apresentados, estão fresquinhos na cabeça do nosso telespectador. A gente acompanha a BTG Nexus semanalmente, também vimos o Datafolha na sexta-feira, apresentou um cenário um pouquinho mais folgado de segundo turno, com 4 pontos de liderança do Lula. Aqui na BTG Nexus é 1 ponto só. O que as pesquisas têm mostrado nas últimas semanas, Lavareda? Que cenário vai se consolidando e tem muito a ver com os últimos acontecimentos? O cenário que vai se consolidando e a justificativa para isso, na sua análise, por favor. Boa tarde, Amanda. Boa tarde a quem está nos acompanhando no SBT News. Os dados são eloquentes, Amanda. Essa pesquisa BTG Nexus, ela é realizada um pouco depois do último Datafolha. O último Datafolha, e vamos lembrar, o segundo turno especificamente, mostrava uma distância de 4 pontos entre o incumbente, o presidente Lula, e o principal desafiante, Flávio Bolsonaro. Agora, essa distância se estreita e fica aí 1 ponto percentual. Óbvio, Amanda, que nós vamos ter evolução desses números ao longo da campanha. Afinal de contas, é para isso exatamente que servem as campanhas, para alterar a correlação de forças numa direção ou na outra, às vezes, muito raramente, consolidar a correlação de forças. Mas não parece ser exatamente esse o caso nesse Brasil de 2026. O que é que ocorreu, o que é que tem ocorrido nesses últimos 8 dias que tem ajudado a alavancar Flávio Bolsonaro? Lembrando que, do ponto de vista da sua situação eleitoral, Flávio Bolsonaro viveu um inverno, viveu tempos duros de maio, a partir das revelações do caso Vorcaro Master, da sua ligação. O espectador acompanhou isso, não precisamos recuperar exatamente em detalhes, mas ele sofreu um desgaste acentuado, mas isso, como se dá em todas as campanhas, vai se dissipando ao longo do tempo, a não ser quando ocorrem novas evidências, o noticiário se torna negativo, novamente negativo, não é o caso do candidato Flávio Bolsonaro, então ele vem se recuperando. E agora é alavancado pela fase sim, o inverno, a dificuldade, né, chuvas e trovoadas sobre a campanha do presidente Lula a partir da revelação do envolvimento do seu filho como uma lobista. Brasília, que estaria articulando negócios, etc. Até hoje não sabe exatamente se os negócios foram concretizados, se não foram, mas o certo é que as consequências já se apresentaram. Ou estão se apresentando. Vamos usar o gerúndio, porque ninguém sabe as cenas dos próximos capítulos. E isso leva a esse estreitamento da diferença, a esse empate praticamente dos dois candidatos, sobretudo se você associa, como você fez há pouco, essa questão da intenção de voto no segundo turno com uma variável que é extremamente correlacionada a ela, que é a aprovação da administração, a aprovação da presidência, que dá esse resultado inverso para o presidente Lula, ou seja, é uma leve desaprovação, levemente superior à aprovação. Isso combinado nos diz que hoje nós estaríamos praticamente num 0-0, como os americanos dizem, um toss-up. Mas é bom lembrar que, como Lula lidera no primeiro turno, mesmo nessa última pesquisa, e como Lula é um incumbente que tem sempre a possibilidade de abrir ali o seu baú e é uma caixinha de surpresas, daí a expressão vantagem do incumbente, uma expressão usada internacionalmente. Então, nós diríamos o seguinte: Lula lidera por uma estreita, muito estreita margem. E isso o torna um líder da pesquisa, mas um líder vulnerável. Nós precisamos aguardar aí os efeitos da campanha, das campanhas que vão começar, já começaram, mas vão começar, eu me refiro a televisão e rádio nessa próxima sexta-feira, e também esperar o desdobramento de investigações e vazamentos e o noticiário que vem
na esteira desses fatos, Amanda. Lavareda, eu só fico com uma dúvida. Quando a gente fala de todas essas investigações sobre o Lulinha, é interessante observar que a oscilação do Lula é no máximo um ponto para baixo. É assim no Datafolha, é assim agora na BTG Nexus, acho que na Quest também foi algo parecido. Ao passo que o Flávio, com as revelações do Dark Horse, ele efetivamente caiu, você abriu ali a boca do jacaré. Hoje você tem um arranhãozinho mínimo na candidatura do Lula. O Flávio é que constantemente vai subindo, né, no filme das últimas semanas, mas o Lula se mantém muito resiliente também, com 46%, 47% das intenções de voto no segundo turno. O que explica isso? Não o abalo sobre a candidatura Lula, mas é o crescimento constante, assim, bem a passos de formiguinha da candidatura de Flávio. Dois fatores, principalmente, Amanda, nos ajudam a entender essas flutuações diferentes, como você acentua. Em primeiro lugar, vamos focar o presidente Lula. Ele está fazendo sua 7ª campanha eleitoral, Flávio. As atitudes sobre Lula são bastante consolidadas, especialmente no quesito corrupção ou coisas assemelhadas a essa temática. Lula já sofreu o impacto do mensalão, já sofreu o impacto do petrolão, já sofreu o impacto da prisão e das múltiplas denúncias que foram direcionadas a ele, ao seu partido e seus aliados. Então, Lula tem uma imagem muito consolidada. E essa imagem consolidada significa que seus eleitores não vão mudar radicalmente de atitudes em relação ao presidente por um fato novo que envolve, óbvio, o filho, o chefe de gabinete, pessoa bastante próxima, mas não envolve diretamente a figura do presidente. Ao passo que, no caso de Flávio Bolsonaro, não só as denúncias incidem sobre o comportamento dele próprio, e eu até chamaria atenção para o fato de que talvez seja menos a revelação do caso do Dark Horse, mas as negativas insistentes que foram lidas como mentiras pela sociedade, pela população, por parte dos eleitores, pelo menos, do senador em relação ao seu relacionamento com o ex-banqueiro. Então, no caso de Flávio, as denúncias são sobre o próprio Flávio. No caso de Lula, as denúncias são sobre o seu entorno, embora muito próximo, núcleo familiar. E no caso de Flávio, lembremos adicionalmente, Amanda, o fato de que não há uma imagem consolidada a respeito de Flávio Bolsonaro na sociedade. Até um mês atrás, nós fizemos uma pesquisa qualitativa e que tentávamos entender, o IPESP desenvolveu essa pesquisa e tentávamos entender o que é que as pessoas conheciam de Flávio Bolsonaro. E era, então, praticamente nada, Amanda. Não se conhecia sua trajetória senatorial, alguns conheciam alguma coisa, tinham ouvido sobre rachadinha, também não eram muitos, etc. Mas todos que sabiam alguma coisa sabiam que ele era filho de Jair Bolsonaro. Então, o candidato Flávio, até agora, em grande medida, ainda é um sobrenome correndo atrás de uma imagem. E quando sobrevém uma notícia negativa, é óbvio que ele está muito mais vulnerável, muito mais frágil diante de eventual noticiário negativo, tal como nós vimos no mês de maio, em torno da questão do filme do financiamento Dark Horse. Amanda. Profissão herdeiro, né, Lavareda? Deixa eu chamar o Eduardo Gayer, nosso analista, para participar dessa conversa também. Ele faz a próxima pergunta a você. Oi, Lavareda, boa tarde, obrigado pela entrevista. Essa última safra de pesquisas, então, nos trouxe duas notícias que me parecem potencialmente piores para o presidente Lula. Ele viu a sua rejeição agora ficar acima, né, dessa BTG Nexus em relação à rejeição do senador Flávio Bolsonaro. E quando se pega o recorte de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, há uma distância superior à margem de erro, com vantagem para Flávio Bolsonaro. Isso já era esperado, Bolsonaro, Jair já venceu, Bolsonaro, o pai, já venceu em 2022 em São Paulo, mas esse ano há uma perspectiva talvez pior, porque não deve ter segundo turno em São Paulo na disputa para governador, então o presidente Lula não teria um palanque. Tudo isso somado, a situação do presidente Lula está pior esse ano em São Paulo, onde a eleição deve ser decidida, ou ainda é um cenário de ligeira vantagem para o incumbente no maior colégio eleitoral do país?
Boa tarde, Eduardo. Prazer dialogar com você. Veja só, você pergunta se a situação do Lula está melhor ou está pior. A minha resposta é que ela está simultaneamente melhor e pior também. Eu vou tentar explicar por que ela pode estar melhor e estar pior. Vamos começar pelo pior, pela situação pior. Em 2022, houve um segundo turno em São Paulo, na eleição a governador do estado. Isso foi muito importante. Foi muito importante porque o segundo turno, ocorrendo naturalmente, simultaneamente ao segundo turno presidencial, dava ao candidato à presidência, então desafiante, o atual presidente Lula, dava um palanque estruturado e não consolidava, não dava ao então candidato Tarcísio a tranquilidade suficiente para fazer a campanha dele, Tarcísio, e, ao mesmo tempo, a campanha de Jair Bolsonaro, ou seja, se dedicar bastante nessa direção. Aparentemente, ao que as pesquisas indicam, e é de difícil reversão esse quadro, nós vamos ter a eleição para governador em São Paulo resolvida logo no primeiro turno. E eu só abro um parênteses para apontar que isso, uma vez ocorrendo, vai mostrar o que eu e outros já supunhamos à época. O PT fez uma escolha infeliz ao concentrar a candidatura do ex-governador Márcio França e a candidatura de Fernando Haddad numa única chapa. Provavelmente teria sido mais interessante, mais inteligente do ponto de vista estratégico, contar com dois candidatos, um candidato mais aliado ao centro, como perfil de Márcio França, do ex-governador, e um candidato da esquerda, do PT, o ex-ministro Fernando Haddad. Pois bem, então esse é um cenário porque eu digo que o cenário é pior. E o cenário, porque eu digo que também é melhor sob outro aspecto. A Amanda já decifrou para nós essa chave minutos atrás, Eduardo. Ela lembrou que as intenções de voto, no momento, correspondem exatamente à metade. A diferença de Flávio sobre Lula corresponde exatamente à metade daquela que seu pai obteve 4 anos atrás. E se a gente descer para os estados, Antônio Lavareda, até falando um pouco mais sobre São Paulo, então quer dizer, para conquistar a presidência da República, provavelmente Flávio tem que ampliar essa diferença em São Paulo. Ele queria diminuir a liderança no Nordeste, a estratégia da campanha dele, diminuir a liderança de Lula no Nordeste, porque ele sabe que não dá para bater, para vencer Lula na região Nordeste e ampliar a diferença nos principais colégios eleitorais do país. Mas ele tem um problema sério no Rio de Janeiro, com Palanque, em Minas Gerais. E São Paulo, Tarcísio vai ter que carregá-lo, mas para isso precisa vontade e esforço político. Até agora, o Tarcísio, embora tenha participado de alguns eventos com o Flávio, não mostra esse apetite todo por levar, carregar a tiracolo o filho do ex-presidente da República. Amanda, esse é um ponto interessante que você nos traz para análise. E eu começaria por um aspecto teórico, né? As análises todas que se fazem de associação quando há eleições simultâneas para diferentes níveis, e vamos pegar o caso Brasil Federação, então tem simultaneamente eleição presidencial e eleição de governador. Nós não temos, como em outros contextos, eleição municipal, eleição de prefeito simultaneamente. E qual é, então, advém uma questão, qual é a direção da influência? É o voto no governador que se associa mais por influência ao voto à presidência da República ou é o contrário? É o contrário, Amanda. O que se tem na literatura de estudos eleitorais é um efeito top-down e não um efeito bottom-up. O que é que eu estou dizendo? Lula pode ajudar mais Haddad do que Tarcísio ajudar Flávio, tá certo? A influência é de cima para baixo. Eu dizia há pouco que é uma má notícia para Lula a não ocorrência do segundo turno, mas não é pelo fato de que Haddad no segundo turno conseguiria votos para Lula. Eu até especifiquei, eu disse, Lula não contará com um palanque, com a estrutura, com uma campanha em andamento no segundo turno e, sobretudo, não contará com o Tarcísio mais desinteressado porque voltado para a própria campanha. Embora haja muitos comentários de que Tarcísio, no eventual segundo turno, uma vez eleito em São Paulo, não vai querer se envolver na campanha,
até porque muitos dizem, ele de olho em 2030 não teria nenhum interesse na eleição de Flávio Bolsonaro nesse ano, o que até é um raciocínio plausível, eu não sei se procedente ou não, mas é plausível. Mas eu lembro que o jogo político envolve demonstrações de lealdade. Dificilmente Tarcísio, eleito no primeiro turno, não se envolverá bastante, vou frisar, bastante, com a campanha de Flávio Bolsonaro no segundo turno. Gaia. Lavareda, eu estou monotemático hoje, com hiperfoco na questão dos debates e nas ausências coletivas dos candidatos principais aí à presidência da República. Queria ouvir a sua expectativa de efeito na pesquisa, ou se nem haverá, ou seja, tem custo político ou não participar ou faltar aos debates? Deveria custar voto, mas tem gente que não pensa assim. E Lavareda, só para emendar, que aí depois a gente já encerra também, o que isso representa, né? Até para o formato que foi tão consagrado, consolidado, do qual você participou e analisou muitas vezes ao longo da história. Começa sempre o ciclo eleitoral com debate da Band, muito tradicional. O que isso representa a não participação? Porque o primeiro colocado faltar é do jogo, isso já aconteceu desde Fernando Henrique Cardoso. Agora, 3 dos principais candidatos faltarem, o que isso demonstra sobre o formato e sobre o pouco caso que esses candidatos fazem em prestar contas ao eleitor? Olha, em primeiro lugar, é lastimar. Eu compartilho a manifestação de vocês, que identifica no comportamento dos candidatos, em primeiro lugar, um desrespeito aos promotores do debate e, mais ainda do que apenas aos promotores, ao jornalismo de uma forma geral. Segundo, essa ausência também revela um certo desprezo pelos eleitores, ou seja, como se fosse desimportante se apresentar e justificar ações, justificar omissões, ou seja, explicar o que fizeram, explicar o que não fizeram no momento devido. E aí abro outro parêntese para chamar a atenção para o fato ainda mais esdrúxulo, que foi a ausência do ex-governador de Minas, Romeu Zema. Essa ausência inexplicável, de fato, a única leitura que sobrevive a essa ausência é de que o ex-governador desistiu da disputa. Ele ainda não se afastou da disputa, mas provavelmente já desistiu dela, porque seria a única explicação para esse comportamento abnormal, um comportamento que foge a qualquer padrão mínimo de racionalidade. Desistir do comparecimento do alto de 3% nas pesquisas é alguma coisa que não dialoga com qualquer critério de racionalidade. Agora, vamos para os efeitos disso. Óbvio que bastante negativo, toda a mídia cobre insistentemente, repercute negativamente essas ausências, mas levemos também em conta o seguinte: a audiência do debate não foi muito elevada, como seria de se esperar, pelo esvaziamento, foi bem mais baixa, Amanda, do que aqueles debates que nós assistimos e participamos no passado, ou tivemos presente, comentando, etc. O primeiro debate especial, debate sempre no calendário da emissora, da Band, uma coisa muito especial, chamando a atenção da sociedade. E mesmo os cortes que os candidatos façam, etc., vão repercutir, já estão repercutindo nas redes, mas de uma forma necessariamente proporcional ao peso que esses outros candidatos têm nas redes e que nós devemos levar em conta que esses pesos, no plural, não são tão expressivos assim. Ou seja, cada candidato tem uma certa presença mais limitada do que a dos líderes das pesquisas nesse momento. Então, eu acho que é alguma coisa lastimável, isso fica o registro histórico, isso desabona a imagem dos ausentes, mas não acredito que esse fato vá produzir resultados efetivos, alteração significativa na curva das intenções de voto, Amanda e Eduardo.
Perfeito, Lavareda, acho que você resumiu muito bem, é um desprezo pelo eleitor. E outra coisa, acho que não tem nenhum outro formato que permita, de fato, esse confronto direto entre os candidatos. Porque é muito fácil você, do alto da sua zona de conforto, gravar um programa eleitoral, falar para um podcast do interlocutor, do entrevistador amigo, ou mesmo participar de sabatinas, onde os jornalistas podem ser duros, sim, questionar, tentar te encurralar, te enquadrar. Mas é muito diferente daquele tempo limitado, que em 1 minuto e meio para a resposta, para a sua pergunta, o olho a olho, o confronto com o candidato. O eleitor espera por esse momento, faz parte da nossa tradição democrática. De fato, é uma pena e uma perda para a democracia. Lavareda, quero agradecer demais a sua presença aqui no Central de Notícias, como sempre, muito esclarecedora, viu? Saímos daqui mais sabidos. Obrigado pelo convite, Amanda. Obrigada, até a próxima. Deixou